Olá pessoal, bem-vindo ao Matematicando com Azari. Vamos dar aí continuidade à nossa aula de função trigonométrica, né? Aula número 2. Não esquece de curtir o vídeo aí embaixo não, tá? Valeu! Vamos lá então. Revisando rapidamente aqui. Tudo é com base nesse ciclo trigonométrico, né? Por exemplo, a gente sabe que aqui é a nossa origem desse ciclo, né? Aqui é o 0, 90, 180, correto? 270 e aqui, fechando uma volta, 360, ok? Outro detalhe importante também é saber colocar esses ângulos em radianos, né? O 0 em radiano é o próprio 0, 0 radiano. O 90 em radianos é o quê? Π sobre 2 radianos. Aula número 1. Quem não viu a aula número 1, clica no card aí para assistir. Beleza? Está passando em cima o card. O 180 é o nosso π radianos. O 270, ele é o 3π sobre 2 radianos. O 360, 2π radianos. Aí nós sabemos também que esse sentido aqui de giro é o sentido positivo, certo? E esse sentido aqui de giro, sentido horário, é o sentido negativo de encontrar um ângulo aqui dentro. Beleza? Agora uma parte importante. Nesse ciclo trigonométrico, também foi dito na aula número 1 que o raio dele é unitário, correto? Então esse ciclo aqui, ele possui raio igual a quanto? Igual a uma unidade. Beleza? Então olha só, se o raio é igual a uma unidade, vamos colocar aqui, para eu explicar uma coisinha, as coordenadas desses pontos. Todo ponto, né? Ele é formado por um x e por um y, correto? Então, se o raio é igual a 1, então esse ponto aqui é o ponto 1, 0. E aqui é o ponto 0, 1, correto? Aqui é o ponto x igual a menos 1, y vale 0. E aqui é o ponto 0, menos 1. Perfeito? Uma novidade que eu vou te contar agora é que quando eu tenho um ciclo trigonométrico, os eixos x e y, o eixo x vai ser representado pelo cosseno de um certo ângulo. Vou botar ângulo x, certo? E o eixo y vai ser representado pelo seno desse ângulo. Beleza? Aqui é a origem do seno e cosseno. Dá uma olhada. Olha que interessante essa parte aqui. Vamos localizar aqui no ciclo o ângulo de 30 graus. Então, eu quero marcar no ciclo o ângulo de 30 graus. Vamos marcar aqui, então, 30 graus. Lembrando que aqui é a origem, certo? E eu quero marcar 30 graus. Então, 30 graus vai estar nesta posição aqui, mais ou menos. Perfeito? Vamos marcar, então, aqui o nosso ângulo de 30 graus. Aí, ó. Então, se eu marquei 30 graus, né, essa abertura aqui vale 30 graus. Correto? Olha que legal agora. Como eu te disse na tela anterior, o eixo do x vai ser o eixo do cosseno do certo ângulo x. E nesse caso, esse ângulo vale 30 graus. E aqui, o eixo do seno desse ângulo. Olha que legal. Se eu pego aqui 30 graus, que dá nesse ponto azul, vou projetar a sombra desse ângulo sobre o eixo x. Aqui, ó. Então, vou projetar aqui a sombra dele. Certo? Então, quer dizer o quê? Vamos pontilhar aqui, porque essa linha é uma linha imaginária, né, que nos auxilia aqui. Então, quando eu faço essa projeção, eu vou ter aqui sobre o eixo x um comprimento determinado por essa projeção. Tá vendo?
Esse comprimento aqui, ele é o valor do cosseno de quanto? De 30 graus. Lembra da tabelinha trigonométrica? O cosseno de 30 naquela tabelinha é raiz de 3 sobre 2. Se considerarmos a raiz de 3 igual a 1,7, então aquele comprimento mede mais ou menos 0,85. Lembra que o máximo é 1? Olha aí, ó. O comprimento máximo é 1. Agora, se eu fizer essa mesma projeção no eixo Y aqui do lado, ó, no eixo Y, este comprimento agora aqui, vou botar amarelo aqui, ó. Esse comprimento amarelo é o valor do seno do ângulo de 30 graus. Olha aí, ó. Isso aqui vai ser exatamente a metade do raio. Por isso que a gente fala que o seno de 30 é igual a meio, né? O seno de 30 é igual a quanto? 1 sobre 2, ou seja, 0,5. Porque quando eu meço 30 graus, aqui ó, encosta exatamente na metade, certo? Aqui encosta onde? Encosta no comprimento 0,85, certo? Metade 0,5. Então a ideia do seno e cosseno é desse ciclo aqui, beleza? Olha que interessante. Então, nesta aula, o que eu quero que você aprenda? Como calcular alguns senos de ângulos grandes. Como assim ângulos grandes? 300, 120, né, 150, 210. A maioria dos ângulos que eles pedem para a gente são ângulos o quê? São ângulos grandes, que a gente fala, né? Quando eu falo grande, pessoal, grandes, quer dizer que eles são maiores do que 90 graus, certo? Mas não se esqueça de uma dica importantíssima. Em grande parte das vezes, eles serão o quê? Múltiplos dos notáveis. Olha aí, ó. Vamos ver então isso, como é que funciona? Olha que legal esse exemplo aqui. Vamos pensar o seguinte, eu estou lá numa questão, nós estamos aprendendo ferramentas para entrar em função. Eu estou lá numa questão e eu estou precisando, professor, nessa questão, de calcular o seno de 150 graus. Então, eu estou precisando na questão do seno de 150 graus. Às vezes, é até mesmo para aplicar uma lei dos senos, lei dos cossenos, né? Então, é bom saber isso. Primeira coisa a fazer, aonde para, olha que fácil, hein? Aonde para o 150? Professor, o 150 ele para no segundo quadrante, aula passada, né? Olha aqui, ó. Ele para aqui mais ou menos, né? Ó. O que importa é onde para o ângulo. Então, 150 para exatamente ali, no segundo quadrante, ó. Aí você vai ligar até o centro, certo? Aí, ó. Liguei até o centro. E eu preciso do seguinte. Quanto vale esse ângulo aqui? Esse ângulo vale quanto que eu estou pintando de vermelho? Você pensa, 150. Para chegar em 180, quanto que falta? 30 graus. Então, quando você descobre o valor do ângulo feito com o eixo X, essa informação é muito importante. Eu sempre vou olhar o ângulo feito com o eixo X, tá, gente? Esse eixo amarelo aqui, ó. Sempre, não importa a pergunta que vai ser feita, sempre é com o eixo X que eu olho o ângulo. Quando eu encontro esse ângulo, o que eu posso afirmar? Eu posso afirmar que o seno de 150 é igual ao seno de 30, que é um ângulo notável, ó. Só tem um detalhezinho a mais agora aqui. Eu preciso saber se esse valor é negativo ou positivo. Agora vem o conceito de hoje. O eixo do seno é o eixo Y, não foi que eu te falei hoje? Agora há pouco aí, ó. É o eixo Y. Então, se eu pegar esse pontinho amarelinho aqui e eu olhar para o eixo X, né? Projetar aqui, ó, no eixo X, no eixo Y,
Essa parte aqui do eixo y, ó, ela é uma parte o quê? Positiva, porque está para cima. Então, o seno de 150 ele é positivo igual de 30. Ou seja, o seno de 150 é igual a quanto? Mais meio. Aí, calculei. Não é fácil? Então, o seno de 150 é igual a meio. Beleza? Olha aí. Ó. Faz mais um para eu ver? Claro, vamos fazer mais aqui, cara. Vamos fazer mais um aqui. Ah, eu estou precisando calcular, professor, aqui na minha questão, o cosseno de 210 graus. Opa, cosseno. Primeira coisa a fazer. Aonde se localiza 210? Ah, professor, 210 está aqui, ó. Ó, no terceiro quadrante. É aqui que para 210, ó. Beleza. Aí eu vou ligar aqui, né, no centro, sempre assim. Aí eu liguei no centro. E eu preciso desse ângulo aqui, ó. Sempre o ângulo feito com o eixo X. O ângulo feito com o eixo X é de quantos graus? 30 graus de novo. Por que 30 graus? Porque aqui é o 180. 180 para chegar a 210, quanto falta? 30. O que falta agora? Saber se é positivo ou negativo. Então, já posso afirmar aqui, né? Vai ser igual ao cosseno de 30. E o sinal agora, hein? Então, agora, ó, se eu vier aqui e olhar para o eixo o quê? X. Ué, professor, por que você vai olhar para o eixo X? Porque agora é cosseno. O eixo do cosseno é o eixo X aqui, ó, o cosseno do ângulo X. Então, agora eu vou olhar para cá, ó. Essa parte aqui que eu estou achurando de azul, ela é a parte o quê? Negativa do eixo X. Então, esse cosseno é negativo. Então, eu posso afirmar que o cosseno de 210 é igual a negativo cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Aí, tá feito. Esse é o valor do cosseno de 210. Então, é marcar o ângulo, olhar para o eixo X ou Y, depende, e descobrir qual é o ângulo que eu faço com o eixo X. Vamos fazer mais dois aqui então, hein? Ó, mais um. Ah, eu estou numa questão, professor, estou precisando calcular o seno de 11 π sobre 6 radianos. Aula passada. Então, a primeira coisa, né, cara? Colocar esse ângulo em graus. Para colocar em graus, como é que faz mesmo? Você tira o π e coloca o 180 no lugar do π. Divide por 6. Aí. 180 por 6 dá 30. 11 vezes 30. Ah, então ele quer o seno de 330, né? Colocando em graus, o que ele quer de você? O seno de 330. Sacou? Vamos calcular isso agora então? Aonde que para aqui 330? Ah, professor, vai parar aqui. Mais ou menos, né? Olha aqui, ó. No quarto quadrante. 330. Então agora aqui eu vou estar ligando no centro. Aí, ó, 330. Preciso descobrir quanto que vale o ângulo que faz com o eixo X. Quanto vale esse ângulo aqui, amarelinho? De novo, 30 graus. Não é essa coincidência, tá, gente? O próximo vai ser não. Aí, ó. Para chegar aqui em 360, ó, quanto que falta aqui? Se eu andar aqui, vai faltar quanto? 30 graus. Ah, então quer dizer que esse seno tem a ver com seno de 30. Exatamente, mais uma vez. Tem a ver com seno de 30. E o sinal? O seno é qual eixo? Já decorou? X ou Y? O seno é eixo Y. Então, se eu olhar aqui para o eixo Y, ó, estou batendo aqui, nessa parte. E essa parte que eu estou batendo aqui, ó, está para baixo, negativo. Ah, então o seno de 11 π sobre 6 é negativo, igual de 30, menos meio. Sacou? Olha que legal aí. Ó. Massa, né? É assim que eu calculo o seno e cosseno. Vamos fazer mais um? O último, hein?
Vamos pegar um cosseno agora aqui, ó. Ah, eu quero calcular o cosseno de 5 π sobre 3 radianos. Eu quero esse cosseno aqui. O que você faz? Dica, né? Primeiro vamos colocar em graus. Vai ficar 5 vezes o 180 sobre 3. Aí. Vai dar quanto? 60, né? 60 vezes 5, 300. Aí. Então isso aqui é o quê? É a mesma coisa que calcular o cosseno de 300. Sacou? Aí, ó. Aonde para o 300? Ah, o 300 para aqui, professor, no quarto quadrante. 300 para aqui. Faz a linhazinha, ligando lá no centro. Quanto mede esse ângulo agora aqui? 300 para chegar em 360, quanto que falta? Ah, professor, falta 60. Beleza. Aí, ó. Já sei, então, que é igual ao cosseno de 60. Olha aí. Tem que ver o sinal, se é positivo ou negativo. Cosseno, para onde que eu vou olhar agora? Cosseno, ó, eu vou olhar para cá, ó, eixo X. Se bateu desse lado aqui, essa parte do eixo X, ela é o quê? Positivo. Ah, então é igual ao cosseno de 60 positivo. Exatamente. Então é igual a mais meio. Cosseno de 60 vale meio. Fechou? Vou fazer mais umzinho então só para fechar. Para tirar a dúvida. Final. Vamos colocar aqui. Ah, eu queria calcular, professor, o cosseno de 225. Olha aí, ó. Primeira coisa, onde para os 25? Ah, ele para aqui, professor, no terceiro quadrante. 225 para aqui. Aí se eu ligar aqui, né? Aí se eu ligar aqui, aí, liguei. Aí eu preciso saber quanto mede esse ângulo aqui. Quanto mede esse ângulo aqui? Você vai olhar para cá, né? Aqui é 180. 180 para chegar em 225, 45. Ah, então tem a ver com o cosseno de 45. Positivo ou negativo? Agora eu vou pegar a setinha. Cosseno. Cosseno é x, ó. Bateu aqui. E essa parte aqui do eixo x é uma parte o quê? Negativa. Aí. Então esse cosseno vale quanto? Menos raiz de 2 sobre 2. Que é o valor do cosseno de 45. Aí. Fechou. Eu tinha um aluno nos anos aí 2012, 13, que ele não gravava nem a pau, né? Esse lance seno e cosseno. Olha que macete legal, galera. O seno é eixo Y. E o cosseno é eixo X. Para gravar, hein? Quem está sem sono, fica o que sem sono? Quem está sem sono fica em pé. Olha o eixo aqui, ó. Maneiro, hein? Quem está sem sono fica em pé. Quem está em pé, o eixo Y. Então, o eixo Y é o seno. E quem está com sono? Quem está com sono fica deitado. Aí, ó. Que é o eixo do cosseno. Certo? Viu aí? Quem está com sono e sem sono. Com sono, deitado, cosseno, eixo X. Sem sono, eixo Y, que é o seno. Tranquilo? Gostou? Deu para entender um pouquinho sobre isso aí? Como é que calcula o seno e o cosseno de alguns ângulos? Para que isso? A função seno, por exemplo, ela é assim, ela tem 4 incógnitas, né? Igual a função do segundo grau. A função do segundo grau é como que escreve? O seu segundo grau é y igual a x quadrado mais bx mais c. Não é assim? Do segundo grau, aqui. E você, que já é um cara esperto na matéria de função do segundo grau, você sabe algumas coisas, né? Que esse modelo gráfico é uma parábola,
que o A, ele me fala se a parada é para cima ou para baixo. O C é onde corta o eixo Y. Então, nós vamos fazer esse mesmo estudo nessa função aí, ó, que é a função trigonométrica, certo? Essa parte que eu expliquei hoje é para você usar aqui, ó. Por exemplo, ó, vai ter questão assim, ó. O cara vai chegar para você, vai falar assim, o preço de um certo produto é dado pela função 3,1 mais 0,8 seno de, sei lá, vou chutar aqui, tá, gente? Seno de π sobre 6x. Olha aí, ó. Então, só para você ir se acostumando, ó, nessa função aqui, esse é o valor do A, o B 0,8 e o C é o π sobre 6. Não tem o D, né? Nessa função aí, o D vale quanto? 0. Sacou? Aí o cara vai te dar uma função dessa. Aí vai chegar para você e vai falar assim, calcule o preço. Vai chegar para você e falar assim, ó, calcule o preço para x igual a... Vamos botar quanto aqui? X igual a quanto? 6. Aí. X igual a 6. Aí ele fala que esse x é os meses, né? E fala mês de junho. Então tá. Aí qual é a sua ideia? A sua ideia é substituir, certo? Vamos substituir aqui então. Vai ficar assim, ó, P igual a 3,1 mais 0,8 vezes o seno de quanto? Π sobre 6 vezes 6. Então eu botei o 6 no lugar do x, correto? E essa continha ficou como? 3,1 mais 0,8 seno de π. Porque aqui vai cortar, né? Você fala, professor, quanto que vale o seno de π? Cara, π é quantos graus? 180 graus, né? Π radianos. Então, dá um look aí, ó. Lembra que eu te falei assim, né? Vamos gravar logo esses pontos aqui, ó. As suas coordenadas desses pontos e a sua medida em radianos. O π, ele para exatamente aqui, certo? Aqui ele para o π. Esse ponto aqui, ele tem o valor de quanto? Esse ponto aqui é o ponto menos 1, 0. Né? O x vale menos 1 e o y vale 0. Aí não se esqueça, né? O eixo y é o seno e o eixo x é o cosseno. Você quer o quê? Professor, eu quero o seno. Então, se você quer o seno de 180, ele vale 0. Aqui, ó. Porque o 0 é a sua coordenada y. Então, quando um valor para nessa posição aqui, ele tem o seno igual a 0. Sacou? Então, o valor do seno de π, para eu poder usar aqui na minha função, ó, nessa caixinha aqui verde, o valor do seno de π é 0. Então, o preço do produto vai ser quanto? 3,1 mais 0,8 vezes 0. Isso aqui vai zerar. Então, o preço do produto vai ser de quanto? R$ 3,10. Combinado? Para que serve isso? Aí, eu tenho que saber calcular seno e cosseno de ângulos grandes. A gente calculou aqui o seno de 180 graus. Correto? Vou fazer mais um desse para você ver. Faz de conta que tem uma função lá, função temperatura. Temperatura em função de x é dada por 18 menos 0,8 vezes cosseno de, vou inventar agora aqui, 2π sobre 3, aí aqui tem um x aqui do lado, certo? Mais π sobre 6. Sacou? Olha, agora complicou, hein? Aí eu vou lá, cara, na questão, eu não estou botando aqui o contexto, aí eu estou precisando do seguinte,
Eu estou precisando calcular o t. Estou precisando do seguinte, ó. Calcule t para x igual a quanto? Vamos botar a conta aqui. X igual a, sei lá, 9. Aí. Vamos ver o que acontece. Vamos substituir o x por 9 agora aqui. Vai ficar assim, né? T igual a 18 menos 0,8 vezes o cosseno de 2π sobre 3 vezes 9 menos π sobre 6. Olha aí. Ó. Se você quiser colocar em graus, também pode, tá, gente? Vai ficar assim, então, ó. 18 menos 0,8 cosseno. Vamos botar em graus? Isso aqui em graus, gente, é 120. Certo? Vezes 9. Isso aqui em graus é 30 graus. É só trocar o π por 180. Combinado? Então ficou como sua função aqui? 18 menos 0,8. Cosseno. 120 vezes 9 dá quanto? 10 vezes 120 dá 1.200. 1.200 vai dar 1.080. 1.080 menos 30 vai dar 1.050 graus. Você fala assim, caracoles, professor, preciso do cosseno de 1.050. Não tem problema, cara. Não tem problema, não. Vamos colocar o ciclo aqui. Apareceu aqui o nosso ciclo. Primeira coisa, onde para 1.050? Para descobrir onde para 1.050, você pode fazer o seguinte. Você pega 1.050, divide por 360, que vai dar quanto aqui? 3, 2, né? Ó, 3 dá 1.080. 2 vezes dá 720. Vai sobrar quanto aqui? 280, 330. Então ele dá 2 voltas completas e para lá no 330. Então o que me interessa é onde ele para. Ah, ele para onde? No 330. Então eu preciso saber o cosseno de 330, que é aqui, ó. Beleza? Olha que legal. É aqui que para 330. Então eu vou lá agora, puxo aqui, né? Como a gente combinou. Descubro o ângulo que ele faz com o eixo X. Esse ângulo vale quanto? 30, né? Porque aqui é o final. 360. Para chegar aqui, quanto falta? 30 graus. Ah, então é igual de 30. É igual ao cosseno de 30. Negativo ou positivo? Cosseno, você vai olhar para o eixo X. Se eu olhar aqui para o eixo X, aí, ó, eu estou encostando na parte positiva. Aí. Então, é igual de 30 positivo. E quanto que é o cosseno de 30 graus? Então, é igual ao cosseno de 30 graus e positivo. Cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Vamos pegar em decimal? 0,85. Claro que a questão vai te dar a raiz de 3, né, gente? Então, ali vale quanto? 0,85. Agora, eu vou substituir aqui. T é igual a 18 menos 0,8 vezes 0,85. Então ficou 18 menos. Aqui deu 0,68. Então essa temperatura vai ser de quanto? De 17. Vai ser de 17,32 graus Celsius. Só botei aqui para enfeitar esse Celsius, né? Então, o que quer que você entenda pela aula de hoje? Você tem que saber calcular seno e cosseno de ângulos grandes. Combinado? A aula de hoje era isso. Calcular seno e cosseno de ângulos grandes. Lembre-se, hein? Seno, eixo, Y, sem sono, em pé. Cosseno, deitado, com sono. Quem está com sono fica deitado. Beleza? Gostou do vídeo? Deixa um like pra gente aí, um comentário. Fui!